Continuando, então, lá na página de número 13 de História. Deixa eu abrir que o meu livro fechou. 13. Poxa. Então, lembrando, né? Pode retirar. Não é para retirar do material de apoio. Deixem o livro que tem uma outra página para ser utilizada. Qual é a rua mais antiga da sua cidade onde se... Não, qual é a rua mais antiga da cidade onde se localiza a sua escola? Se a gente não souber essa informação, a gente pode pesquisar também qual é a rua mais antiga da cidade, tá? Eu vou dar uma dica. Eu creio que a rua mais antiga da nossa cidade é onde está localizado o nosso centro. Aquela rua ali onde tem as lojas, né? Aquela ali eu acho que é a rua mais antiga da nossa cidade. Porque um pouquinho da história, quando a prof estudou na faculdade sobre a história da cidade, a história começou a ser construída lá pelaquela igrejinha, lá perto a cidade começou a ser construída ali na região do Porto. Né? Lá onde é que tem o pier, lá que chegam os navios de viagem. Tem a igrejinha bem na praça, lá não na igreja matriz, um pouco mais lá. Aquela rua ali é a rua mais antiga da nossa cidade, tá? Se não me falha a minha memória. Pesquise uma fotografia e mostre sua rua no passado e responda os itens a seguir. Então aqui, ó. Vocês vão desenhar a rua de vocês como era antigamente. E vocês vão... Antigamente e atualmente. Antigamente e atualmente. Para vocês confundirem a palavra. Então... Pesquisem no Google, botem foto, vocês já sabem como era uma rua antigamente, se você não conseguir, você já viu ali naquela ilustração aqui no começo do livro. Bem facinho de responder. A sua rua passou por mudanças quais? O que mudou na sua rua? Pergunte para sua mãe, para o seu pai, se eles moravam naquela rua, se já moravam aqui na cidade naquela época, né? Para a avó, para o vô, são as pessoas que têm um pouquinho mais de história para contar, né? Continuando agora, a gente começa o conteúdo da página de número 14 de História. As ruas e seus nomes. Então a prof já começou a matéria falando sobre isso, sobre as ruas e seus nomes. Às vezes é em homenagem de alguém que já morreu, às vezes é o nome de uma... a prof até agora eu lembrei. A minha mãe não mora aqui na cidade, né? Minha mãe mora em outra cidade. Porém, a professora Fabiane mora no nome e a rua dela é o nome de uma flor. Então, olha quanta informação, né? Que tem o nome de uma rua. Geralmente é voltada a homenagear algo, né? A memória de uma cidade também está preservada no nome das ruas. Muitas vezes o nome das ruas, assim como fazem os monumentos, homenageiam as pessoas, fatos e personagens que fizeram parte da história da cidade. No passado, em algumas cidades, o nome de uma rua era dado de acordo com os trabalhos realizados pelos moradores locais. Havia, por exemplo, Rua dos Sapateiros, Rua das Alfaiates, Rua do Comércio, entre outras. Aqui tem a Avenida 7 de Setembro. Nós temos na nossa cidade a Avenida 7 de Setembro também, certo? 7 de Setembro é um dos nomes históricos mais comuns usados nos espaços das cidades brasileiras, como em Curitiba, no Paraná, que nomeia esse nome consolida a memória de um fato histórico, o dia da independência do Brasil, 7 de setembro. Então, ó, o nome da Avenida Nossa 7 de Setembro lá no centro também é homenagem à independência do Brasil. Olha quanta informação tem um nome de uma rua, né? Pode trazer, né? Pode ter. Aprender é divertido. Nas cidades, cada um recebe um nome, o qual é importante para a localização de um espaço. Há ruas que são nomeadas com números, letras, referências de animais, pessoas, lugares, profissões, cores, entre outros. Isso a professora falou. Pode ser nome de flor. A Profado mora na Rua das Violetas, que é o nome de uma planta. Eu moro na Rua Luiz Castro, é o nome de uma pessoa. A maioria das ruas da nossa cidade são de nome de pessoas. Ali no bairro Cordeiros, estou repetindo, né? No Costa Cavalcante tem nome de cidades, de estados do nosso Brasil, certo? E assim a gente vai tendo nome de ruas. Em Balneário são números. Você conhece o nome de algumas ruas da sua cidade? Escreva o nome da rua onde você mora. Muito fácil. Neste quadro, indique a qual elemento o nome da rua que você mora está relacionado. É da natureza? É uma data histórica? É um personagem da história? É uma profissão? É um número? É uma letra? É um povo indígena? É uma cidade? É um estado ou outro? Né? Aí você vai definir. Se fosse eu colocaria uma pessoa. É uma pessoa.
Eu colocaria ele no outro espaço. É um nome de uma pessoa, porque eu não sei se ele foi um personagem histórico, só se eu fosse pesquisar, daí eu poderia fazer esse fato, né? Você sabia que no Brasil há nomes bem diferentes de ruas, como Rua da Via Láctea, Rua Telescópio, Rua Espelho Mágico? Pesquise um nome de rua bem diferente na sua cidade, registre esse nome no caderno e descreva na rua para os colegas. Então, a prof não quer que vocês façam no caderno. Se vocês encontrarem um nome de rua, porque eu não sabia que existia um nome de ruas assim, Via Láctea, a prof não conhecia. Aqui na nossa cidade, pelo menos, eu sei que não tem. Mas você encontrou um nome de rua que você achou interessante, você registra somente o nome da rua aqui embaixo, nesse espacinho do livro, ok? Registrem o nome da rua aqui nesse espacinho de baixo. Lembrando, né, a prof faz o vídeo, vocês param, façam, volta, continua, né? Pra gente fazer juntos, né? Então, a gente vai até a página de número 17. Ok? Página de número 17. Então, a gente já vem falando sobre patrimônios históricos, sobre estátuas que são em homenagem, né? E as pessoas, sobre as casas, os prédios que são patrimônios históricos. E agora eu vim falar um pouquinho sobre a rua, né? O conteúdo de história ele é um conteúdo muito legal. Se a gente estivesse em sala, a gente iria explorar muitíssimo, porque falar sobre bairro, falar sobre cidade é muito legal. Porém, a gente está longe, né? E daí fica um pouquinho difícil, porque o ideal seria a gente passear, a gente se envolver, a gente ir, você trazer o nome da sua rua, a gente pesquisar coletivamente, ver se você mora perto de um amigo ou se você não mora, porque às vezes você mora até no mesmo bairro e a gente não sabe, né? E assim seria muito mais prático. E aqui na nossa cidade tem um lugar que guarda um pouquinho da nossa história, que é o nosso museu. Ele encontra-se na rua Ercílio Luz, ali no centro da nossa cidade, bem no centro. Nós já fizemos uma visita nele há um tempo atrás, ano passado, né? Acredito que os alunos jovens não foram, ou foram, já deve ter essa proposta. A prof já falou em outro vídeo que o importante de fazer uma visita no museu é você ir com uma família, um grupo de pessoas pequenas, porque você consegue entrar, é um lugar que tem que ter silêncio, você tem que ir com a mente aberta, porque você vai encontrar muitas coisas, muitos fatos históricos ali, muitos instrumentos históricos, objetos que vieram de longa data, que estão contando um pouquinho da história da nossa cidade, ou da cidade que você está, né? É sempre muito legal visitar. E daí é que os museus guardam muitas histórias. Os museus são espaços onde guardam os objetos que contam um pouquinho da nossa história. Para não ficar lendo, porque fica desgastante, né? Aí aqui nas ilustrações diz o Museu dos Brinquedos. Aí a prof foi pesquisar. Aqui em Pomerode, que é uma cidade próxima, não pertinho, né? Mas é próxima, tem um Museu dos Brinquedos. Eu não sabia, fiquei sabendo depois. Que guardam os brinquedos antigos e contam um pouquinho da história. A casa do poeta Cora Coralina, que Cora Coralina é uma escritora, né? Aqui, ó, uma mulher ali. O lugar onde uma pessoa morou também pode se transformar em um museu. A casa do poeta Cora Coralina, na cidade de Goiás, virou um museu para preservar memórias dessa escritora. Então, ela é uma escritora, ó, uma poetisa. Ó, a casa dela se transformou, tem roupa dela, objetos que ela utilizava, essas coisas todas. O Museu Exploratório de Ciências, localizado na cidade de Campinas. Ó, tecnologia e ciência, legal, bem legal. E o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Encontra-se esculturas, fotografias, ó, essa aqui, ok? Então, nós temos na nossa cidade um museu, ele é bem bonito também, né? O nosso museu se chama Fundação Genésio Miranda Lins, que é o que a prof foi pesquisar na internet para dizer o nome certinho. Ele foi ampliado, agora ele tem uma parte maior atrás, aquela parte de trás, e a prof não sabe como funciona, eu não tive acesso àquela parte. Eu também não sou muito de visitar esses ambientes, né? Mas a última vez que eu fui também foi com a escola, a gente foi junto. Mas se você tiver a oportunidade, né? Agora a prof não sabe como está funcionando por causa da pandemia, mas é sempre bom a gente visitar. Então, o que aparece nos museus, vocês já sabem. Tem objetos, tem fotos, tem informações, tem ferramentas, instrumentos musicais, coisas que vieram ao longo de datas e datas. Você já foi no museu? Conte à turma como foi sua experiência e conhecer as histórias. O que mais chamou sua atenção? Barará, barará. Então, assim, a prof foi
no museu. Deixa eu só... Pausei, mas vamos continuando. Lembrando que a Prof vai mandar essa semana atividade avaliativa de história, tá? 2. Então, um é junto com arte e ciências e outra somente ela. Então, aqui. A Prof entrou, até coloquei no planejamento ali em vermelho, ó. Em vermelho não, desculpa, em azul aqui, ó. Em azulzinho aqui, ó. Esse é o site do nosso museu. Ali você entra. A Prof vasculhou bastante, li um monte de coisa que tinha ali. Eu ia fazer vocês pesquisarem um objeto que tem ali, seja mais fácil a gente fazer. Porém, o site, ele traz informações, mas ele traz bastante informações, mas não é tudo que eu gostaria que vocês vivenciassem ou que vocês conseguissem fazer uma visita online pelo museu. Não tem essa possibilidade. Porque as visitas agora eu acho que estão restritas por causa do Covid, então a gente não consegue. Então, se você entrar no site, você vai ver ali que tem um item sobre... Tem uma máquina de tirar foto antiga. Tem uma foto de uma máquina de tirar foto antiga. Estou dando uma dica para você responder essa atividade. Se você não quiser pesquisar no site da fundação, do nosso museu aqui da cidade, você pode lembrar. Mas eu acho importante você tirar de uma fonte. Então a Prof colocou uma fonte correta, né? Então a Prof colocou o e-mail ali. O site da Fundação Genésio Miranda Lins, daqui de Itajaí. E ali você vai navegar no site, você vai ver fotos, vai ver informações. No link de fotografias, ali de fotos, de objetos que tem no museu, tinha 4 à disposição quando eu entrei no site. Um era uma roupa, outra era uma máquina de foto, a máquina de foto eu tenho certeza, e os outros 2 objetos eu não lembro, mas tinha 4 objetos. Então, entrem ali no site, que dali vocês vão conseguir falar um pouquinho, vamos supor se você vai colocar o nome daquele objeto. O que mais chamou sua atenção no lugar? Por que esse objeto está exposto no museu? Ali conta um pouquinho daquele objeto. Seria mais fácil de vocês responderem. E também uma forma de vocês verem o que tem, o que o site propõe para responder essa pergunta. Em sua cidade, há algum museu ou centro de cultura que preserva a memória e a história do nosso passado? É possível visitá-lo? Que informações há nesse espaço? Converse com o professor e seus colegas. Então a prof já está dando essa resposta. Vocês não precisam fazer a número 3. Por quê? Porque a gente tem um museu, a gente já visitou. Ano passado, eu acho que a maioria dos nossos alunos foram. E assim, ó, é um espaço aberto ao público. Você pode ir quando você quiser, quando você for bom para você ir com a sua família. Ok? Essa era a nossa aula de hoje. Então, visitem o site da Fundação Genésio Miranda Lins, que é do nosso museu. E ali vocês vão ver um pouquinho o que a gente consegue encontrar. Certo? A gente se encontra daqui a pouquinho na nossa aula de Geografia.